Boa tarde, terceiro ano. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Com a Pro Silvia está tudo bem. Hoje nossa aula é sobre história, tá? Iremos fazer a página 189 até a página 195, tá bom? Nós vamos começar a falar sobre história, sobre o café. Esse bonequinho aí ao lado, vamos falar o que ele está dizendo? O tempo foi passando e aproximadamente 200 anos chegou ao Brasil o plantio de café. Depois disso, muitas mudanças ocorreram no modo de vida das pessoas, tá? Como assim? Aqui está falando que o café foi um outro motivador de mudança na vida do brasileiro. Vocês sabem, lembram das outras aulas, que a primeira fonte de renda no Brasil foi o que, gente? O que foi? Foi o pau-brasil, lembra? Que eles começavam a ganhar dinheiro com o pau-brasil, exportando para outros países. Com isso, os europeus trouxeram de lá para cá a cana-de-açúcar. Então, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, eles ganharam bastante dinheiro com isso, né? E depois, o que eles encontraram? O ouro, não é mesmo? Encontraram o ouro, fizeram riqueza e depois eles perceberam que o nosso solo era muito rico, né? Dava para plantar, fazer bastante plantio, nosso solo era fértil. E os imigrantes vieram para cá em busca de riqueza e começaram a plantar o café. E eles viram que isso deu certo, que pegou, que o café estava se tornando uma grande fonte de renda para o brasileiro. Só que com isso, o próprio brasileiro de São Paulo e Rio viram que isso estava dando dinheiro e eles também começaram a investir nas grandes plantações de café e foram para o interior de São Paulo ou de Minas, Espírito Santo, em busca de terras e o plantio de café. Então começou. Com o plantio de café, ao longo dos anos, grandes lucros resultaram na comercialização, maior riqueza. Eles exportavam o café. Mais abaixo tem um mapa. Expansão cafeeira pela região oeste de São Paulo. Então, aqui está uma expansão de como era onde eles plantavam o café, tá? O plantio de café foi tão importante naquela época que várias mudanças ocorreram nesta região. Como que? Como o plantio foi sendo muito grande, eles precisavam expandir, exportar. O que precisava? Como que eles iam carregar esse café? Eles iam carregar através dos animais. Lembram que eu falei na aula passada que eles usavam os animais para servir de transporte? Só que aí eles começaram a pensar grande. Não dava para ganhar tanto dinheiro colocando o café nas costas das mulas, dos cavalos, dos burros. Não tinha como, né? Então eles resolveram a fazer uma grande ferrovia, a construções das ferrovias. Vocês viram? Com o dinheiro, com o crescimento da economia, foi também chegando as melhorias. Estrada de ferro, o crescimento da cidade de São Paulo com a chegada de vários imigrantes, a intensificação do comércio, o comércio também foi movimentando. Eles tiveram que fazer também os meios de transporte, como os bondes, porque precisava transportar as pessoas de um lugar para outro, né? A iluminação a gás, que até então era iluminação a vela. Então, se eles queriam progresso, se eles queriam aumentar, expandir o seu comércio, eles precisavam de uma energia. Então, era uma energia a gás. Água encanada e esgoto. Lembra que eu falei que o esgoto corria céu aberto, né? Lá na rua, era aquela sujeira, aquele fedor. Então, eles tiveram que fazer o esgoto, mas não era igual hoje, né? Eram em fossas, eles faziam tipo fossas e depois quando enchia, chamava para descarregar, era assim. Água encanada, porque até então eles pegavam água do poço. Como que eles iam fazer aumentar a riqueza deles com água do poço? Não ia dar, não é mesmo? E os fazendeiros dessa época, eles eram conhecidos como os barões do café. E eles preferiam deixar suas fazendas e morar na cidade. Então, eles faziam luxuosas fazendas lá no campo
E eles também tinham luxuosas casas, luxuosas mansões aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? E com isso, eles iam enriquecendo muito, começaram a construir palacetes luxuosíssimos com vidros coloridos, cerâmicas francesas, lustres de cristal, todos vindo da Europa, tá? Então foi assim, um luxo só, tá? Cada vez mais eles ganhando dinheiro e aumentando a sua riqueza, tá bom? Isso na página 190. Na página 191, ó, a vida em sociedade também ganhava novos hábitos. Por quê? Lá na cidade, lá no interior, onde tinha as fazendas, não tinha lugar de ir. Uma fazenda era muito afastada da outra. Então lá não tinha vida em sociedade, né? Se você queria encontrar um amigo, você teria que ir até a fazenda do amigo ou o amigo ir até a sua fazenda. Então esse era o passatempo deles. Já em sociedade, na cidade, não. Na cidade, eles foram arrumando novos hábitos entre os barões de café, fazendo saraus, saída para cafés, né? Eles iam em jantares, festas eram frequentes, então sempre eles iam em festas, arrumavam esses saraus para ir, iam em bomboniere, cafeterias, isso era bem chique, era bem luxuoso na época. Só ia quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro não conseguia ir, né? E assim começa a se definir a vida na cidade, tá? Abaixo, ó, tá vendo? Os grandes casarões, observe alguns palacetes dos barões do café situado na Avenida Paulista. Esses casarões, alguns ainda tem lá, eles não podem destruir. Ele é patrimônio, tá? Não pode ser destruído de jeito nenhum. Alguns viraram bancos. Ó, olha lá, outro. Tá? Então, se você passar por lá, alguns desses casarões estão lá. Olha como que era, ó. Em um lado da rua, os grandes produtores de café e suas mansões. No outro, os bairros pobres, com a presença de muitos imigrantes, na maioria comerciantes. Então, nessa época, começaram a chegar no Brasil muitos comerciantes, muitos imigrantes, e eles foram fazendo a vida aqui, tá? Na minha família mesmo, vieram vários da Europa, da Espanha, Portugal, vieram sem dinheiro nenhum, tudo para trabalhar aqui, começaram a trabalhar no comércio e muitos fizeram a vida com isso. Às vezes, os imigrantes fazem mais a vida no Brasil do que os próprios brasileiros, não é mesmo? Mas eles ficavam longe das grandes cidades, dos grandes barões, porque eles não tinham dinheiro para frequentar a alta sociedade, tá? Ó. Então, aqui, como eu falei, a vida em sociedade ganhou novos hábitos, como saraus, saída para o café, jantares com frequência, né? Aí tem outra imagem, ó. Abaixo você pode observar a fotografia do centro da cidade de São Paulo. Ele passou por grandes transformações e modernizações. Olha só como que era. Depois, olha como foi ficando. Tá vendo? Ela foi se modificando aos poucos. Ao passar dos anos, foi evoluindo, foi crescendo. Ó. Os barões de café, embora vivessem na cidade, construíam nas fazendas de café grandes casarões, sempre com muito luxo, pois era nas fazendas que passavam grande parte do seu tempo. Como era nas fazendas que eles tiravam grande parte da sua fortuna, era lá que eles ficavam, como nas novelas de época. Olha só esse casarão, que lindo! Este casarão é a Fazenda Histórica do Café, Fazenda Boa Vista, Bananal, São Paulo. É no interior de São Paulo, olha que lindo. Ela ainda tem lá, tá vendo? A grande maioria desses casarões estão preservados pelo patrimônio histórico e hoje foram transformadas em bancos, museus, hotéis. Nestes, o turista tem a oportunidade de vivenciar um pouquinho da época. Olha, tá vendo? São todos casarões antigos, não pode ser mexido. Mesmo que eles forem ser restaurados, tem que ser desse jeitinho, tá? Reformado. Este casarão, olha, é em Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha que bonito, tá vendo? Ó. Embora o café tenha trazido muitas melhorias para a região onde ocorria o plantio e sua vida de luxo, para os produtores, as estradas, muitas ruas das cidades continuavam sendo de terras.
além de estreitas, suja, úmidas e mal cheirosas. Então, a falta de higiene continuava. Por quê? O povo não se conscientizava, continuava sujando as ruas, e as ruas eram estreitas, eram de barro, estradas de terra, tá? E com o aumento da população e o trânsito intenso, a sociedade passou a enfrentar alguns problemas com a falta de higiene nas cidades. Então a cidade era feia, suja, tá? E eles visaram melhorar as condições de limpeza na rua, uma vez que havia epidemia. Então, com a sujeira, o lixo, ele só traz coisa ruim, não é mesmo? Ele vai atrair os ratos, ele vai atrair as moscas, os mosquitos. E naquela época, eles sofreram muito com a epidemia da febre amarela e da varíola. Então, o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, ele tomou algumas medidas de prevenção, como para melhoria da limpeza, e também passava um carro conhecido como mata-mosquito, que até hoje tem no litoral, passa esse carro, que a gente fala de mata-mata. Ele passava esse inseticida para matar os mosquitos. Por quê? Hoje nós estamos sofrendo com a pandemia, não é mesmo? Do coronavírus, da Covid. Mas a febre amarela, o nosso país sofre até hoje. Até hoje existe febre amarela aqui, tá? Mas hoje não falam mais, só falam da Covid. Mas até hoje morrem pessoas da febre amarela, da dengue, tá? Então isso, vocês viram como isso é muito antigo, vem desde lá de trás. Então a gente tem que acabar com o foco desses mosquitos para que seja extinto. Mas não dá, por quê? Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, mas o outro não faz. Então, enquanto tiver uma pessoa que não faz a sua parte, vai continuar havendo mosquito da dengue, mosquito da febre amarela, é igual o coronavírus. Eu me cuido, eu faço a minha parte, vocês fazem a sua parte, mas sempre tem um que não faz. Então, aquele um que não faz vai transmitindo o vírus por aí e vai pegando. As pessoas têm que trabalhar, temos que ir pra rua, mas com cuidado, com máscara, passando álcool em gel. Mas tem gente que sai por aí, não usa máscara, não respeita o distanciamento, não é mesmo? É igual acontecia naquela época, é a mesma coisa, só mudou o nome e essa epidemia, que ela também é tão grave quanto a febre amarela, que tem algumas pessoas que se pegam, morrem, e tem algumas pessoas que não podem nem tomar a vacina. Então você tem que se cuidar mesmo, não é mesmo? Então, ó, tem aí os casarões no Rio de Janeiro. Esse é no Rio de Janeiro, tá vendo? Eles costumavam a copiar a arquitetura da Europa. Por isso que as casas têm todos esse jeitinho, tá? As famílias ricas que viviam no Rio de Janeiro e São Paulo procuravam a modernização da Europa, tá? Aí o bonequinho tá fazendo uma pergunta. E a vida no campo também melhorou? O que vocês acham? Aí ele está respondendo: não. As condições de vida e de trabalho continuavam precárias. Então, quem trabalhava no campo continuou precário, tá? Higiene zero, trabalhavam muito, ganhavam pouco. Então, o que aconteceu? As pessoas vinham até a cidade em busca de melhorias. Eles largavam tudo e vinham aqui trabalhar. Com isso, o que foi acontecendo na cidade? Foi surgindo as grandes indústrias. E as grandes indústrias passaram a trazer mudança significativa no modo de vida, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, tá? Com o aumento das indústrias de pano, de tecidos, indústria de sapatos, e foram surgindo várias indústrias assim, mexendo com a economia, com o capital de giro da cidade. Agora tem um exercício. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, muitos foram os produtos extraídos e comercializados, o que gerou uma mudança na vida dos brasileiros. Organize as palavras no quadro, na linha do tempo, formando uma sequência que respeite a ordem dos acontecimentos. Olha, no comecinho do vídeo eu falei quais que foram as primeiras economias do Brasil. Lá em 1500, quando tudo começou, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil,
qual que foi a primeira economia deles? Então, aí em cima tem indústria, engenho, açúcar, ouro, pau-brasil, café. Vocês vão colocar pela ordem, tá? Qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, qual foi o quarto, tá? E qual foi o quinto. Na 2, observe abaixo algumas imagens. Tem duas imagens, tá vendo? Você ficou sabendo que as atividades cafeeiras trouxe muitas mudanças para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Quais foram elas? Assinale-as com X. Então, vocês vão vendo quais foram as mudanças que ocorreram na cidade de São Paulo e Rio nesta época do café. Construção de ferrovias, transporte por meio de bondes, transporte por meio de aviões, uso da internet, intensificação do comércio, transporte por meio de carroças, construção de aeroportos, iluminação a gás, água encanada e esgoto. Então, vocês vão colocar o que foi de melhoria naquela época, tá? Não é hoje, é naquela época. E na C, vamos ver aqui se não passou. Isso. É só até... Na B, buscando imitar hábitos europeus, os barões do café passaram a ter novas formas de lazer. Dê alguns exemplos. Então, você vai colocar os exemplos da forma de lazer que eles passaram a ter. Eu já falei isso também, tá bom? E na 3, as mudanças ocorridas no modo de vida ao comércio do café foram iguais para todas as pessoas? Todas as pessoas tiveram essa mudança ou não? Foi tudo igual ou não? O que aconteceu? Aí vocês vão justificar, tá? Então, é isso. Até a página 195, tá? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje sobre o café. Na próxima aula, nós vamos falar mais um pouquinho das mudanças. Agora, nós vamos falar sobre as indústrias. Tudo bem? Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau!